Vamos agora em relação ao Coffee Express, um resuminho aí para vocês. A definição de gastroparesia é basicamente uma síndrome do retardo do esvaziamento gástrico. Co- Obrigatoriamente comprovado por algum exame, basicamente a cintilografia. Só que também a gastroparesia ela é um diagnóstico de exclusão. A gente precisa, antes de comprovar, a gente precisa comprovar uma ausência de obstrução mecânica. Além disso, precisa ter também a presença de sintomas, náuseas, vômitos, empachamentos ou outros. Então, basicamente, quando tem uma gastroparesia, tem os sintomas, a gente vai descartar uma obstrução mecânica com endoscopia, principalmente, pode ser também com tomografia ou ressonância com contraste bioral, mas a gente basicamente usa mais endoscopia mesmo. Descartou uma obstrução mecânica, a gente realiza a cintilografia para comprovar, para documentar aquele retardo do esvaziamento gástrico. Quando que a gente considera que está retardado? Quando tem mais resíduo baritado contrastado mais de 10% em 4 horas ou mais de 60% em 2 horas, tá? A principal etiologia, basicamente a gente nunca descobre qual que é, então a gente chama de idiopática, essa é a principal. Mas quando a gente sabe a causa, a principal é diabetes mellitus do tipo 1. Pode ser também pós-operatória, principalmente após cirurgias abdominais, como normalmente quando a gente causa alguma lesão do nervo vago, ou com medicações, principalmente análogos de LP1 ou opioides. O tratamento, qual que é o principal, os pilares do tratamento? Alteração da dieta, utilização e evitar alguns medicamentos. Depois, caso continue refratário, a gente realiza tratamento endoscópico ou cirúrgico. Bom, em relação à dieta, a gente preza por uma dieta small particles. São pequenas partículas, alimentos facilmente macerados, por exemplo, batata, carne cozida ou qualquer outro alimento facilmente digerido. A gente sempre evita, obviamente, alimentos gordurosos, ácidos, picantes e à base de fibras, que são aqueles que demoram mais para causar esse trânsito pelo pilório, passar ali pelo pilório. Bom, em relação aos medicamentos, a gente evita medicamentos que causam uma gastroparesia, como aqueles, por exemplo, análogos de LP1 e opioide. Além disso, a gente também introduz procinéticos, aqueles medicamentos antagonistas de dopaminérgicos, tanto de ação periférica quanto ação central. Ação periférica, domperidona, ação central, metoclopramida. Em relação aos antieméticos, a gente também pode administrar eles, como o antagonista 5-HT3, que ele age na serotonina, como a ondansetrona. Bom, tá refratária a dieta, tá refratária aos medicamentos, a gente vai para os métodos que agem basicamente ali no piloro, abrindo um pouquinho o piloro e facilitando o esvaziamento gástrico. Os endoscópicos, a piloromiotomia endoscópica, que é o GPON, nosso mais utilizado, lembrem, é aquele túnel entre a mucosa e a submucosa, a gente passa o piloro por esse túnel e vem fazendo a miotomia. Toda aquela musculatura ali abaixo da submucosa, a gente faz essa miotomia, deixando o piloro um pouco mais aberto, facilitando o trânsito alimentar. Tem outras modalidades que a gente não usa muito, por exemplo, o Botox, que nem é recomendado pelos guidelines, a prótese transpilórica, mas a gente também acaba não utilizando muito pela migração, ou seja, deixar uma prótese parada ali no piloro, deixando ele entreaberto, causa a migração dessa prótese, a gente pode até precisar de uma cirurgia para tirar essa prótese posteriormente. Não é considerado um tratamento, mas assim, a gente passa a conseguir nutrir o paciente, no caso da jejunostomia. Então a gente deixa uma jejunostomia, uma sonda percutânea, que passa do piloro e vai direto deixar ali no jejum, no alimento, a dieta. O paciente mantém a gastroparesia, mas você consegue nutrir esse paciente, então pode ser uma alternativa. E além disso, a gente evita a gastrostomia apenas para nutrição, uma vez que você vai estar você vai estar administrando uma dieta no estômago, que é o problema do paciente. Então, essa dieta vai continuar tendo dificuldade para passar transpilórico e vai continuar tendo os mesmos sintomas. Então, a gente usa a gastrostomia mais para descompressão, para aspirar e não deixar esse estômago muito cheio. Em relação aos procedimentos cirúrgicos existentes, o principal é a piloroplastia laparoscópica, que é basicamente você deixar o piloro um pouco mais aberto, mas através de uma laparoscopia. Tem resultados semelhantes ao GPON, no entanto, por ser um método cirúrgico, ele apresenta mais complicações e um tempo de internação maior. Outros métodos cirúrgicos são a gastrostomia vertical e a subtutal, que também não são muito utilizadas.